isso aí, minha gente, tudo certo? É hora de Donos da Bola aqui na tela da Band. Obrigado, Renata, toda a galera. Como vocês sabem, o Neto fez uma cirurgia ontem no joelho, correu tudo bem, ele tá legal, vai descansar uns dias. Na semana que vem, ele está de volta. Boa recuperação pro Neto. Fica quietinho aí pro joelho poder ficar legal e poder voltar a jogar bola que ele tanto adora. A gente vai tocar o programa aqui nesses dias, junto com o Veloso. Fala, Veloso, bom revê-lo. Grande abraço. Fernandinho, boa tarde, um abraço pra você. 100%, ontem treinou pra chuchu. O joelho tá melhorando. Iron Man, hein, Veloso? O Neto foi operar e eu tô fugindo da cirurgia, mas tá melhorando, viu? Tá trabalhando, tá fortalecendo, tá legal. Quem não tem nenhum tipo de problema é o Superman, é grande sozinho, hein? Rim. Eu contei a história pro Carroceiro esses dias, o burra dele chorou, só pra você ter ideia. Tá dobradiço, tudo torto, é isso? Tudo torto. Esse joelho aqui, pelo amor de Deus, o esquerdo... Caramba, hein? Tá pior do que o direito é pior que o esquerdo e assim caminha a humanidade. E o Nicola, você não tem problema, né, Nicola? Até porque eu fiz muito menos atividade física do que os dois. Abraço pra vocês. Bora lá fazer o programa. Legal. E a gente vai tocar a bola com vocês aqui até as 2h30 da tarde. E a gente vai começar falando, não podia ser diferente do que aconteceu ontem lá no Corinthians, aquela invasão. Dizem que foi uma invasão pacífica, segundo o presidente lá, o Osmar Stabile, mas não deixa de ter sido uma invasão. Depois chegou a polícia, tá? Em vez de invasão, usaram o termo ocupação, punição para os culpados. Thaís, Calibre, a torcida invadiu, fecharam o portão, ninguém entrava, ninguém saía e foram conversar com o Stabile. Tem áudio aí nesses vídeos aí, Renato? Vamos colocar aí essa manifestação das principais torcidas organizadas do Corinthians que se movimentaram e foram lá para o Parque São Jorge. Vamos ouvir aí. Aí chegou a polícia, depois de uma hora, deu uma aliviada. Aí já está mais tranquilo, né? Não foi na hora da invasão. Cara, na minha leitura, o que está acontecendo no Corinthians é uma coisa... Sim, o que está em jogo é o poder. É o poder político no Corinthians. E vários atores estão envolvidos. E agora chegaram novos atores nessa situação que querem participar da vida do Corinthians. E para poderem novos atores participarem da vida do Corinthians, tem que haver uma mudança no estatuto, que é uma das principais reivindicações da torcida organizada, que o sócio torcedor possa ter poder de voto. Acho que essa é o grande mote dessa história, apesar de muito questionamento em relação à administração, finanças, desempenho que vem acontecendo no clube, mas o fundo por trás de tudo isso é uma disputa política, porque um novo ator, representado pelos torcedores, eles querem entrar nesse jogo político e para poderem fazer parte desse jogo político são duas situações. Ou, nesse momento, ou se filiam ao clube, cumprem todos os trâmites para poder se candidatar, depois de sócio do clube, se candidatar ao conselho, vencer, ser eleito conselheiro, depois de mais 2 mandatos como conselheiro, tentar a presidência do clube, ou, se tiverem um número significativo de conselheiros, terem força no Conselho Deliberativo, que é o órgão do clube que tem poder para mudar as regras eleitorais no Corinthians. Então, a gente está vendo aí uma disputa política muito grande como pano de fundo, além da má administração, mas, na verdade, a gente está vendo quem é que vai mandar no Corinthians nas próximas décadas, quem vai mandar no Corinthians. Ou o clube se transforma em SAF antes que isso tudo aconteça, mas parece que não é a vontade, ou nós vamos ter uma mudança no estatuto que vai depender de todo o trâmite político que existe, todo o trâmite burocrático que existe dentro da estrutura do Corinthians. Na visão de vocês, o que acontece? É por aí esse desenho ou é apenas uma insatisfação com o momento econômico, financeiro e desportivo do clube? Desportivo fica difícil falar porque não era um campeonato paulista agora, né? Mas, enfim, são N coisas que estão fazendo esse tipo de movimentação. Além dessa história política, quem fica, quem vem, quem sai, é um desgaste para o clube enorme. Ô, Fernandinho, eu acho que é legítimo, né, esse movimento do torcedor de buscar espaço político dentro do clube, né? Principalmente o sócio torcedor, o fiel torcedor, esse que participa diretamente, que a gente vê, está todos os jogos lá, mais de 40 mil, há não sei quanto tempo já o torcedor ajuda o clube, ajuda o time, botando dinheiro na conta. Hoje não temos essas contas bloqueadas, né, com relação à renda, então é dinheiro que entra todo jogo do Corinthians em casa e o torcedor cansou, né? Depois de ver uma situação dominar o clube por 16 anos e arruinar o clube, ter esperança de que a oposição pudesse fazer algo diferente, que também não fez, né? Continuou endividando o clube. Eu acho que o torcedor cansou, né, de ver que realmente, independente de situação ou oposição, a política é a mesma.
ninguém pensa na instituição, pelo contrário, as pessoas só prejudicam ainda mais uma instituição desse tamanho, centenária, né? E o torcedor quer fazer parte agora. Está no seu direito de reivindicar, a ter o uso do voto também como sócio-torcedor, para que ele possa decidir o futuro do clube. Já que quando está ali dentro os associados que votaram, que é uma quantia insignificante, né, para o tamanho do Corinthians, da instituição, dos torcedores, é insignificante você falar ali de 4 mil votos que decida o futuro do... O problema é que legalmente eles estão amparados. Eu sei, legalmente sim. É isso que o torcedor está reivindicando, essa mudança do estatuto, né? Como a gente já tem o Inter de Porto Alegre, né? O sócio-torcedor já vota, não sei se tem outros exemplos por aí. Grêmio também? Grêmio também. Então eu acho que é legítimo esse pedido, essa reivindicação do torcedor por tudo que ele está vendo acontecer no clube, né? O Corinthians é o clube mais endividado do futebol brasileiro, está perto aí de bater 3 bilhões de dívida. Eu acho que é muito difícil hoje, né? Até ser administrado, para mim, é algo que não tem mais como você recuperar. Acho que vai ter que partir para uma empresa, um outro tipo de administração, porque a gente viu sucessivamente, né? Já tem 16, mais 2 agora, 1,5, né? Quase 18 anos já. E a gente só tem visto a ruína do clube cada vez mais. Depois que ganhou o Mundial, o Corinthians andou para trás. Deveria ir para frente. E você falou da questão financeira dos clubes. Saiu um relatório ontem da Galápagos, que é uma instituição de investimento junto com outra empresa, que é assustador o tamanho da dívida dos clubes. É tudo insolúvel, é impagável se você levar na prática e colocar na realidade do mercado. Mas, enfim, só para ilustrar... Souza, como é que você está vendo essa movimentação, essa briga de poder que a gente está vendo no Corinthians? Ô, Fernandinho, eu disse, boa tarde, né? Eu disse desde o ano passado que esse movimento que o torcedor corintiano ele vem tomando à frente é importante, porque às vezes o torcedor só se importa com aquilo que está acontecendo dentro de campo, né? E o campo às vezes mascara uma má administração e é isso que a gente está vendo hoje, não só no Corinthians, mas na maioria dos clubes brasileiros. Então, quando se tem um movimento como esse, e o que a gente espera aqui como comentarista, como um cara que analisa, é que esse movimento continue em outros ambientes. Porque você tem que cuidar. Você vai a campo, você bota 43 mil pessoas todos os jogos, e você vê o dinheiro, esse dinheiro ao invés de ir para o clube, administrar o clube, vê ele saindo, escorrendo para outros lados, uma hora o torcedor cansa. Eu falo, tudo que é pacífico no futebol, eu não gosto quando parte para a violência, por tudo aquilo que a gente até não gosta. Então, quando é dessa forma, a gente parabeniza, né, de uma forma pacífica, que o torcedor tente mudar algo que é muito difícil de mudar no futebol, que é o estatuto, tirar o poder da mão de algumas pessoas e deixar na mão de quem verdadeiramente ama o Corinthians. Essa é a verdade. O que a gente vê é o clube sofrendo. Essa é uma questão. Hoje em dia, você tem que ter quem ama ou quem sabe fazer. Quem sabe administrar. Às vezes, no caso do Corinthians, ninguém sabe administrar, então tem que tomar quem ama. Até chegar ao ponto de chegar alguém, porque assim, de verdade, Fernandinho, a gente está falando de SAF. Quem vai querer investir o dinheiro no Corinthians hoje da forma que é? Se você faz uma coisa errada... O Corinthians ainda é um ótimo negócio com todos esses problemas. Eu sei que é um ótimo negócio, mas assim... Se arrecada 1.200, a chance de arrecadar o dobro é rápido. Ô, Fernandinho, mas a torcida do Corinthians, como outras torcidas, ela é muito atuante. Você imagina, você é o John Textor que faz isso no Corinthians aí, ele vende um jogador que o corintiano gosta. SAF é isso. Ele compra um jogador aqui e se tiver um valor a mais, ele vai vender. É um jogo de negócios. Então, você faz um negócio desse, você imagina essa torcida como é que vai ficar. Mas e se não tiver alternativa financeira? A questão é arrumar como vai sobreviver? Que... Ninguém vai pôr dinheiro se não manda. Eu acho que está partindo do grande ponto, que é tentar tirar o poder da mão de algumas pessoas. E isso é importante. Eu falei aqui há uns meses atrás que é importante o torcedor corintiano ver tudo que está acontecendo, aproveitar esse mal, todo esse mal que está acontecendo para tentar mudar alguma coisa, entendeu, Fernandinho? Nicola. Eu fico me perguntando a tragédia da imagem do Corinthians diante de tudo isso. Foram 2 vezes nos últimos 3 dias que a polícia foi acionada para ir ao Parque São Jorge. No sábado, num dos dias mais tristes da história do clube, com Augusto Melo tentando claramente um golpe. Logo, Augusto, que passou anos ou meses afirmando que estavam tentando um golpe contra ele arquitetou um golpe com a ajuda da primeira secretária do Conselho de Administração, o Conselho do Interno do Corinthians. O golpe não foi adiante, mas houve uma situação que o presidente interino do clube disse que não queria ir ao banheiro com medo de pegar no lugar dele. Ele precisou
precisou colocar um policial para sentar na cadeira dele enquanto ele foi ao banheiro. A gente ri. O Augusto comprou a cadeira. A gente ri, mas é de nervoso, porque isso é muito sério. A gente está falando do segundo clube mais popular do país, do clube que mais arrecada na principal cidade da América do Sul. E esse é só um dos casos, né? Ontem, a invasão, a informação exclusiva importante. Ontem, todos os novos diretores do Corinthians ficaram concentrados no Parque São Jorge, tentando solucionar esse problema com a invasão de torcedores. Os novos dirigentes das categorias de base não puderam ir ao CT. E lá no CT estava programada a renovação de contrato de um menino chamado William, zagueiro de 19 anos de idade, que é titular absoluto do Sub-20. O contrato dele acabou e ontem estava tudo preparado para assinatura por parte dos dirigentes da renovação. Ninguém da diretoria foi ao CT por conta dessa confusão. A renovação não foi assinada e o menino fez uma postagem nas redes sociais se despedindo do Corinthians. Está sem contrato, a menos que exista uma reviravolta, o William não deve mais jogar no Timão. É um prejuízo causado por essa invasão. Mas esse tipo de comportamento, que mensagem passa? Pô, quem vai assumir o time dessa maneira, ágil, não ágil, tão preparados, se isso acontecer, para assumirem um orçamento bilionário, gestão bilionária? A ideia que passa é que tem mais gente por trás articulando essa história. É que a política do Corinthians não permite que a coisa vá para frente. Só para explicar, e não é no Corinthians, isso vale para quase todos os clubes, tá? Não, ninguém quer largar o osso. Você quer se tornar presidente do Corinthians? Para você ter chance de se eleger, você vai precisar fazer associações com o grupo do Veloso, com o grupo do Souza, com o grupo do Fernandinho. Depois de eleito, esses caras que te apoiaram, eles vão cobrar cargos. E aí você não vai colocar à frente da diretoria de futebol, de marketing, do financeiro, os melhores caras. Você vai colocar os caras que garantiram mais votos para você. E dessa maneira, de forma amadora, que os clubes são dirigidos. Parece e aí um a coisa país não vai pra que eu frente. conheço. Pois mas o futebol brasileiro, os clubes brasileiros, são reflexo do que acontece, por exemplo, em Brasília. Você tocou no ponto correto. E aí a coisa não é profissional. Eu não escolho o melhor para trabalhar. No ano passado, o Corinthians contratou o Fred Luz como CEO. O Fred Luz foi o responsável botaram ele para fora, pagaram a energia do cara. Por profissionalizar o Flamengo. O cara pediu para sair, porque não conseguiu trabalhar. Botaram ele para fora. Ele foi legal para não criar problema, ele falou que pediu para sair. Porque ele não conseguia trabalhar, ele pedia, reivindicava as coisas. Por exemplo, no ano passado o Corinthians tinha que escolher duas empresas, uma para tocar o fiel torcedor e outra para tocar o reconhecimento facial, que é uma exigência que tem nos estádios. Até junho tem que ter. Pois é, isso está vencendo o prazo. O Fred instituiu a necessidade de fazer uma licitação. Bom, vamos criar uma concorrência aqui. 5 empresas se credenciaram para cada uma dessas duas atividades, o fiel torcedor e o facial. Dessas 5, 2 foram não excluídas, mas foram descartadas, foram rejeitadas pelo Fred. Não atendiam os termos do edital. Falta de experiência, valores muito altos. Quais foram as escolhidas pelo Augusto? Parece um outro país que eu conheço. Quais foram as escolhidas pelo Augusto? As duas, Reloso. As duas que foram excluídas acabaram sendo as duas que negociaram. Outro dia comemoraram que fizeram um acordo com o estacionamento, que é do Corinthians, que vão ter 30% agora do que arrecada o estacionamento. Estavam soltando o rojão. Porque há 11 anos o Corinthians não arrecada R$1 com isso. Não, mas, cara, entra com uma ação, meu irmão, isso aqui foi errado, está lesando o clube, ninguém vai para o confronto. É só papo. Fala sobre. Não, eu acho que a frase do Veloso ela é perfeita. O Veloso falou que a política do Corinthians é quanto pior, melhor. Quando vamos pensar no clube? Estou querendo que vire SAF, Fernandinho. Então, deixa alguém quer que vire SAF, fique um lado quer que vire SAF e a torcida já disse que não quer que vire SAF. Você não quer, mas não vai ter solução. É a única saída. Quem vai pôr dinheiro para trabalhar com uma pressão dessa? É isso que eu estava falando. Ou a torcida vai ter que ver em quem comprar o time que está fazendo algo em prol do Corinthians. Porque aí vai acontecer o quê? Qual o órgão que dói mais no ser humano? É o bolso. E o dono, por exemplo, o Texas, se ele fizer besteira, ele vai pôr o dinheiro do bolso. Se bem que a nova lei geral do esporte diz que o dirigente que entrar no clube para assumir e deixar dívida ou má administração, ele tem que pôr do bolso. Eu estou para ver isso acontecer. Eu também. Mas pode ser penalizado e pôr do bolso. Estou para ver. Bom, vamos aproveitar.